bênção, eu queria meditar um pouco na Bíblia com vocês. E queria que vocês escutassem algo que eu tenho para falar. Não vou dizer o texto ainda, onde é, mas eu queria te dizer algumas coisas primeiro. Eu não sei se você sabe, mas Deus sonhou com você antes de você nascer. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus construiu você. Cada detalhe, cada parte do seu corpo, cada parte da sua mente, da sua personalidade, foi cuidadosamente construída pelo Espírito Santo de Deus. Davi, em seus salmos, ele costumava dizer, particularmente no Salmo 139, Senhor, eu não consigo entender essa forma tão misteriosa e assustadora com a qual o Senhor me teceu, me gerou no ventre da minha mãe. Antes de seu pai e sua mãe te conceberem, Deus já tinha sonhado com você na eternidade. A Bíblia diz que você é uma geração eleita por Deus, segundo o seu propósito, desde a eternidade. Quando Deus criou o mundo, Ele já criou o mundo dizendo, em algum ano, na história, na linha da história da humanidade, vai existir um homem de Deus chamado João. Ele vai ser gatão, ele vai ser muito bonito, e ele vai fazer muitas coisas através do meu espírito. Quando Deus criou o planeta Terra, Ele sonhou com Lucas Plá. Ele disse, um dia eu vou criar um jovem tão musculoso, tão bonito, que vai congregar na família da graça, e vai conquistar as nações para mim, através da unção do meu espírito na vida dele. Deixa eu ver quem mais eu vou pegar agora, tô brincando. Eu queria que você entendesse isso, porque eu não sei na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ou recentemente, o que foi que botaram na sua cabeça a respeito de você mesmo. Eu não sei se alguém por acaso te disse que você não presta, que você não é ninguém. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você está muito triste, porque, não sei, uma pessoa que é uma autoridade na sua vida, talvez um pai, uma mãe, um professor, olhou para você e disse, olha, você é um lixo, você é um ninguém, você não vai dar em nada. O erro da minha vida foi ter te formado. Sabia que tem gente que escuta isso? Mas a Bíblia diz que Deus te ama de tal maneira, que ainda que o seu próprio pai e a sua mãe te abandonarem, Ele não te abandona. Você é precioso para Ele. Existem coisas que Deus criou você para fazer, e mais ninguém absolutamente na terra vai fazer além de você. É por isso que eu tenho me dedicado a estudar na palavra de Deus sobre a mente de Deus. É tão importante conhecer a mente de Deus. Existe das minhas referências espirituais. O nome dele é Myles Munroe. Ele costuma dizer nas suas pregações que a prioridade das nossas vidas é conhecer a mente de Deus e não a mão de Deus. Entenda a metáfora, entenda o que eu estou querendo dizer. Quando eu digo entender a mão de Deus, eu estou falando sobre o que Deus faz, coisas que Deus faz na sua vida. Existe gente que é muito boa em saber coisas que Deus faz, mas existe uma diferença muito grande entre conhecer a mente de Deus e conhecer aquilo que Deus faz. Porque conhecer aquilo que Deus faz, basta você estudar e adquirir conhecimento. Se você lê bastante a Bíblia, você não precisa nem ser cristão, você vai saber que Deus abre o mar, você vai saber que Deus cura os enfermos, você vai saber que Deus faz isso, faz aquilo outro. Mas para você conhecer a mente de Deus, a forma como o coração de Deus pulsa, os sonhos de Deus a seu respeito, você precisa de algo muito maior do que conhecimento e estudo. Porque se para conhecer o que Deus faz eu posso estudar, eu só posso conhecer a mente e o coração de Deus através de algo chamado relacionamento. Eu não posso conhecer a mente e o coração de meu Deus se eu não me relacionar com Ele. E aí eu quero partir para a primeira pergunta dessa meditação. Qual o seu nível de amizade com o Espírito Santo? Quanto tempo na sua rotina diária é investido para se relacionar com esse seu amigo?
sua rotina diária? Será que você hoje, pensa hoje aí, seja bem sincero com você mesmo. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Seja bem sincero com você mesmo. Hoje, em algum momento do seu dia, você falou com o Espírito Santo? Eu não estou falando daquela oração na hora do almoço. Não estou falando daquela oração antes de comer o café da manhã. Eu estou falando de vida, de intimidade, de algo que vai muito além da religião. Existem uns doidos aqui na comunidade que dizem que até quando estão no carro sozinhos costumam botar o cinto do Espírito Santo de Deus, né? Quando vão tomar café, puxam a cadeira para o Espírito Santo. Eu não sei o que é que você faz, eu não vou entrar na sua intimidade com o Espírito Santo e de que forma você se relaciona com Ele. O que eu estou perguntando é: existe na sua vida algum nível de interação com Deus? É tão importante se relacionar com o Espírito Santo, porque quando você se relaciona com Ele, Ele fala para você Ele fala para você acerca dos seus sonhos, dos sonhos dele ao seu respeito. Abre comigo rapidinho em Provérbios 19. Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. E eu queria te mostrar algo aqui. Depois do livro de Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia, Provérbios 19, versículo 21. Olha só o que fala a palavra de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, porém o propósito do Senhor prevalecerá. Vou ler novamente para você. Muitos são os planos do coração dos homens, ou do homem, porém o propósito do Senhor prevalecerá. Eu tenho vivido numa geração em que eu costumo analisar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você com certeza tem amigos de faculdade, amigos de profissão, familiares. E eu não sei se você já parou para pensar em como é a vida desses caras sem Deus. Já parou para pensar nisso? Eu conheço muitos advogados brilhantes, jovens muito estudiosos, jovens que se dedicam no que fazem. E se você chegar para um cara desse e perguntar: mano, qual é o seu sonho? Ele vai saber responder categoricamente: eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero abrir uma empresa e essa empresa vai prosperar, eu vou alcançar os meus sonhos. Talvez você pergunte para uma mulher e ela diga: eu tenho o sonho de fazer uma viagem para a Europa, eu vou conquistar a viagem. O meu sonho é visitar toda a Europa, eu vou conquistar isso. Os jovens da nossa geração são apaixonados por sonhos. Jovens como nós geralmente são apaixonados por sonhos. Se você perguntar a um colega seu da faculdade, ele vai dizer: eu tenho o sonho de ser o melhor de todos os advogados dessa cidade, eu vou alcançar o meu sonho. E sabe o que é que eu tenho visto? Sonhos vazios. Sonhos vazios que não completam a alegria no coração e o vazio que existe no coração de todo ser humano a respeito da presença de Deus. Porque quanto mais essa pessoa chega perto dos seus sonhos, ela percebe que aquele sonho que ela mesma gerou não é capaz de suprir a necessidade íntima que existe dentro do coração, que só Jesus Cristo pode suprir. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite e de repente você não é cristão, você não professa uma religião. Eu não vim aqui para falar de religião nenhuma. Eu não vim aqui para defender a religião X ou a religião Y. Eu vim aqui para te dizer que eu descobri algo que é muito maior do que eu mesmo. E eu vim aqui hoje de noite com minha galera para te convocar a viver esse sonho comigo. Porque nós descobrimos a pessoa que é maior do que todos os sonhos. O sonho da minha vida é ser igual a Jesus. O sonho da minha vida é encontrar o meu Senhor Jesus um dia. Quando você encontra o Senhor Jesus, os sonhos dessa vida passam a ser tão pequenininhos, porque o Senhor começa a gerar sonhos grandiosos no seu coração. E eu vou te dizer mais: não adianta você conquistar o mundo inteiro se você não conquistar os sonhos que Deus plantou em seu coração. Você nunca vai ser uma pessoa feliz. Eu queria que você falasse isso para o irmão do seu lado. Eu sei que vocês, de repente, algumas pessoas não gostam disso. Eu já recebi alguns torpedos no Facebook, mas eu tenho sangue no olho, né? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: olha, você não vai ser feliz. Pode falar. Você não vai ser feliz enquanto você não cumprir, fala para ela, os sonhos de Deus na sua vida. Tá bom, era só isso, volta aqui.
sonhos de Deus. E eu vim aqui nessa noite para te falar de um sonho que nós vivemos nessa família aqui. E eu vim propor para você que, se você quiser fazer parte desse sonho também, você será muito bem-vindo. Eu vim te falar nessa noite da proposta do Evangelho de Cristo, do sonho que Ele plantou em nosso coração. Abra comigo Apocalipse. E agora, depois dessa introdução, eu venho para o texto base da nossa meditação. Apocalipse, capítulo 1. Muita gente tem medo de Apocalipse, como se fosse um livro que fala sobre guerra, sobre ETs e OVNIs. O pastor abriu hoje em Apocalipse, então vai ter alguma coisa aí de querubim com 35 olhos, ou então algum anjo de 57 metros de altura. Vamos ver aí o que vai rolar hoje. As duas testemunhas do Apocalipse. Com certeza o pastor vai falar sobre Barack Obama, sobre Donald Trump, sobre a crise mundial, sobre a operação carne fraca. Alguma coisa catastrófica vem aí. Não, eu vim falar para você de Jesus. Apocalipse 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1 também. Olha só que livro interessante. E na introdução você vai descobrir que alguns dos seus paradigmas vão ser quebrados, porque o primeiro versículo já conta exatamente o que significa esse livro. Se te perguntarem sobre o que é que trata o livro de Apocalipse e qual é o resumo do livro de Apocalipse, versículo 1: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro de Apocalipse nada mais, nada menos é do que a revelação de Cristo Jesus para nós e das coisas que estão para acontecer. Amém? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Versículo 2: o qual o testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Quantos estão lendo? Os que ouvem as palavras dessa profecia. Quantos estão ouvindo? E as guardam todas as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse livro foi escrito há 2000 anos atrás. E João, escrevendo isso na ilha de Patmos, ele escreve: o tempo está próximo. Se há 2000 anos atrás estava próximo, quanto mais hoje. Continuo, versículo 4: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Diga isso comigo: daquele que é, que era e que há de vir. Em algumas versões essa ordem se altera. Algumas têm o primeiro, depois o era, e outras vice-versa. Vice-versa, não, contrário. E dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, versículo 5: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Olha só essa promessa agora no versículo 7, para terminar: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o mataram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uau! Uau, que introdução é essa, meu irmão? Que livro é esse? Esse livro é um murro na boca do estômago daqueles que falam alguma coisa contra a divindade de Cristo. O meu Jesus é o Senhor Todo-Poderoso.
O meu Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. O meu Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo que foi criado, Ele é o Senhor das galáxias, dos seres do planeta Terra, Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Se alguém crê, dê um aplauso bem forte aí, porque Jesus é o dono do mundo, Ele é o legítimo proprietário do universo. Ele é o legítimo proprietário do universo. Os deuses das nações são deuses, segundo eles, de coisas específicas. Você vai ver Deus dos mares, entidade dos céus, o guia das estrelas. O meu Jesus está deixando bem claro: eu sou o Senhor de tudo. Foi-me dado todas as coisas, toda a autoridade nos céus e na terra. Senhor dos mares, eu criei os mares. O mar não é de nenhuma outra entidade, o mar é de Deus. Meu Senhor Jesus é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor da Bahia. Ele é o proprietário do estado da Bahia. Ele é o proprietário dessa Bahia que chama Bahia de Todos os Santos. Não, só tem um dono, é o Senhor Jesus. Só um dos santos, e o mais santo de todos é o Senhor da Bahia, Jesus. O Senhor nos plantou nessa cidade para declarar que essa cidade pertence a Jesus. Amém, galera? Amém. Quem está comigo nessa aqui? E nós não vamos descansar enquanto o mundo não saiba disso, que Jesus é o Senhor desse estado. As chaves da cidade não estão com Mamon, não. O prefeito entrega para quem ele quiser, mas o Senhor disse para a igreja dele: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E nós já ligamos. O Senhor dessa cidade chama-se Jesus, e ninguém tira de nós essa autoridade a não ser Jesus. Eu quero me concentrar hoje nisso que João falou. As palavras de Jesus quando disse: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu queria falar para você sobre isso. E usando esses 3 tópicos, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero te mostrar o nosso sonho e a filosofia pela qual vivemos e aonde queremos chegar. Esse termo se repete em Apocalipse 4, não precisa abrir. Mas no capítulo 4, no versículo 8, João ouve uma descrição de Jesus com esses mesmos termos. Porque João narra o seguinte no versículo 8 do capítulo 4: os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam. Essa palavra está no presente, porque até hoje é assim. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que? Que há de vir. Aquele que era. Eu quero começar falando a respeito disso, porque Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que era. João está escrevendo o livro de Apocalipse alguns anos após a morte de Cristo. Não passou muito tempo, não passou nem um século aqui. E Jesus está dizendo: olha, eu estava aqui muito antes desse nosso tempo, dessa nossa geração, João. Eu sou aquele que era. Quem está estudando a Porta do Reino aqui? Levanta o braço. Quem já estudou ou está estudando? Quem já estudou a Porta do Reino aqui? Olha aí. Na Porta do Reino vocês veem muito isso. E as nossas professoras e professores jogam duro aí na catequização, né? É um aperto de mente incrível para vocês decorarem isso. E alguns textos que são muito comuns de se estudarem na Porta do Reino. A exemplo de João capítulo 1. Será que você pode abrir comigo? João capítulo 1. Abre comigo aí, João, o Evangelho segundo João, no capítulo 1. Esse texto você tem que conhecer de cor. João capítulo 1, e eu vou ler somente de 1 a 3. Olha o que João fala sobre Jesus. Quem sabe lê comigo. No princípio, Gildas cantou isso aqui hoje. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, ele quem? Fala mais alto, ele quem? Então, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Princípios imutáveis aqui. Você tem que saber isso de cor. Jesus, o verbo de Deus, a palavra criadora de Deus, estava com Deus no começo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler Gênesis com cautela, com cuidado, mas é engraçado quando você está lendo Gênesis, não precisa abrir também, mas Gênesis fala uma coisa interessante, porque no começo, quando a terra era sem forma e vazia, não existiam as coisas criadas, somente Deus, só existia Deus, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E é engraçado porque quando você vê Deus falando sobre o seu intuito de criar o mundo, você vê Deus falando algo que parece ser no plural. Quem já reparou isso aqui? Quando Jesus diz sobre a criação do mundo, ele fala, olha, façamos. Não é assim que está lá? Façamos os luminares, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Capítulo 3. Interessante, não? Quer dizer, olha só o mistério, porque tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acredito nisso e você acredita nisso, amém? Eu creio que o meu Deus é um, mas ao mesmo tempo ele é três em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa em uma só. Quantos creem nisso aqui? Você não pode abrir mão dessa fé, porque se você abre mão dessa fé e tem alguma dúvida a respeito disso, você precisa voltar lá para o começo e estudar os fundamentos da sua fé. Se Jesus não for Deus, tudo que você crê vai por água abaixo. Você tem que reaprender tudo. E Deus fala, façamos o homem. É um ser único e ao mesmo tempo são três. E a Bíblia diz que Deus está dando os comandos, o Espírito está no caos, pairando sobre a face das águas, e o Evangelho de João vai nos revelar que Jesus é o Verbo de Deus. Então, quando Deus diz, haja luz, haja luz, esse verbo que está criando as coisas é Jesus, o Verbo de Deus. E é por isso que a Bíblia está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Deus usou Jesus para criar o mundo e o ser humano. Quando Ele estava te criando, Ele sonhou com você, e Ele te criou do jeito que você é. Então não fique muito em crise quando você se olhar no espelho e achar o seu nariz meio grande, seu cabelo meio duro. Não importa o que o padrão do mundo te disse, Deus criou você assim e Ele te acha lindo, inclusive a sua voz. Eu não sei quantos cantores de chuveiro nós temos aqui nessa noite, mas quando você está cantando no chuveiro, chega tudo afinadinho lá no céu. Se o irmão ouvir você cantando, vai dizer, meu filho, você como ministro de louvor é um bom intercessor, mas o Espírito Santo está amando, Ele conserta tudo, os anjos vão afinando, chega tudo afinado para Deus. Deus criou você do jeito que você é, gordo, magro, preto, branco, amarelo, igual a menina amarelo aqui, ó, com olhão, com barrigão, com espinha, sem espinha. Deus te ama, Deus te ama, Deus te criou cuidadosamente através de Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Olha para alguém do mesmo sexo que você e diz assim, ô menino lindo, ô menina linda. Pega na orelhinha dele aí, pega no nariz. Olha que coisa linda isso aí, rapaz. É muita beleza. Já chega, já chega. Vamos continuar aqui. É interessante o seguinte: quando você começa a estudar o Novo Testamento e você tem um encontro genuíno com Jesus, você volta para o Velho Testamento e você começa a ver Jesus em tudo lá atrás. É ou não é?
Quando você estuda o Velho Testamento e a forma como nosso Senhor cumpriu cada profecia messiânica, você volta para o Velho Testamento e você enxerga Jesus de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, e você enxerga que todas as coisas estão sempre voltadas e sempre estiveram voltadas para Cristo. Você vê Deus formando a pele, tirando a pele dos animais para fazer as vestimentas de Adão e Eva, e você vê Deus mostrando um princípio que Jesus ia cumprir. Você vê José, você vê Abraão, Isaac, você vê todos os profetas falando todas as coisas, olhando para Cristo. E você percebe então que toda a Bíblia sempre falou de Jesus. Todas as coisas sempre falaram sobre Ele. Toda a Bíblia é uma grande carta de amor voltada para o amor de Cristo sobre você. Porque quando você começa a ler com um entendimento renovado a Bíblia a partir de Gênesis, você começa a ver algo interessante. O homem pecou. O homem que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus no Éden estava agora debaixo do jugo da servidão, escravos da lei, escravos do pecado. E você começa a ler Gênesis e o Velho Testamento de uma forma tão angustiada, porque parece que cada livro do Velho Testamento é um suspiro da criação, dizendo: Deus, ajuda-nos. Nós precisamos de uma solução. Você vê aquele povo doido andando no deserto por 40 anos, debaixo de uma lei que eles não conseguiam cumprir 100%, e você vê o suspiro da humanidade dizendo: isso não é possível, nós não conseguimos cumprir a lei. Deus, envia-nos uma solução diferente para o pecado, porque nós não conseguimos cumprir 100% da lei. Todas as profecias, tudo que o povo de Israel passou, tudo que eles vivenciaram ao longo de anos, uma história de rebeldia, de desobediência, foi um grande clamor, suspirando pela vinda do Messias. E Jesus sempre esteve presente nisso aqui. Você vê claramente quando você lê Isaías 53, que ele está vendo claramente Jesus. Quando Deus toma Isaías e ele começa a escrever o capítulo 53, você vê claramente o profeta vendo a olhos nus a crucificação do Cordeiro. E você diz: meu Deus, durante tantos anos toda a humanidade suspirou e disse: onde está a solução que nos livrará do corpo dessa morte? Onde está a solução para os nossos pecados? Não aguentamos mais matar bois, não aguentamos mais matar rolinhas, não aguentamos mais matar esses animais, não aguentamos mais esperar ano após ano para a propiciação dos nossos pecados através de um único sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus. Ajuda-nos, Senhor. E aí você vê toda a história da humanidade convergindo para a solução de todos os problemas, para a solução para o problema da morte, para a solução do problema do pecado. Porque em determinado momento, depois de 400 anos de extremo silêncio, nasce o Senhor dos Senhores numa humilde manjedoura. O Rei do Universo se manifesta de uma forma tão simples. É por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem entender a loucura desse evangelho. Como é difícil entender essa graça escandalosa, que o Deus de todo o universo, que estava sentado no mais alto e sublime trono, por amor de mim, pecador, resolve vir na forma de um menino humilde. Nasceu num lugar onde os bois, as cabras, os bodes comiam e defecavam. E você lê o evangelho, e quando as escamas caem dos seus olhos e você entende essa carta de amor que foi escrita para você, você fica se perguntando: meu Jesus, não é possível, o Senhor fez isso por mim, por quê? Eu tão miserável, eu tão maldoso, tão malicioso, sem nenhum valor, e o Senhor olhou para mim e resolveu despir-se da sua glória e descer ao local mais baixo, mais tenebroso.
E aí você olha o Senhor do universo crucificado no madeiro, pelos seus pecados, pelos meus pecados, e é tão difícil entender que o próprio Deus entregou seu único filho para morrer a morte que era minha. Eu não sei se você tem carregado muito peso em sua vida. Eu não sei se você chegou nessa noite aqui carregando um peso insuportável de condenação. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, existe paz. Na frente das outras pessoas, muitas vezes, tantos sorrisos, tantas piadas. Você é uma pessoa tão comunicativa, mas eu sei que existem pessoas aqui que quando deitam as suas cabeças nos seus travesseiros, não existe paz, porque é impossível alguém ter paz a não ser por meio do caminho que Jesus inaugurou na cruz. Ele pagou o preço que era nosso. E na cruz do Calvário ele deu o brado: Tetelestai, está consumado. Eu já fiz tudo, já está tudo feito. Eu paguei o preço que era de vocês, por amor, porque vocês são importantes para mim. Esse brado, há 2000 anos atrás, foi Jesus olhando para você hoje dizendo: filho, eu fiz isso porque você vale a pena. Eu fiz isso porque você vale a pena para mim. As pessoas podem te desvalorizar, as pessoas podem não enxergar valor em você, mas eu, quando olho para você, eu vejo o meu filho amado. Eu vejo você já justificado de todas as suas culpas. Eu vejo você limpo pelo meu sangue, vivendo os meus sonhos nessa terra. Jesus sempre esteve presente. Ele é aquele que era. Ele é o verbo de Deus. Colossenses vai dizer para nós no capítulo 1 que aprove ao Senhor que em seu Filho Jesus habitasse toda a plenitude. Em Jesus está toda a plenitude da divindade. Ele é Deus pleno, Ele é Deus completo. Ele não é um semideus, Ele não é um quase Deus, Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. A sua natureza é divina. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as potestades, os principados, todos os seres humanos um dia confessarão que Ele é o Senhor. Sempre foi. Sempre foi. E aí eu venho para a segunda característica de Jesus, porque Ele é aquele que era e Ele é aquele que é. Ele é aquele que é. A sua vida muda quando você entende o que é que Jesus é hoje. A sua vida muda completamente quando você entende o que é que o seu Senhor é nesse exato momento. Mateus 28, por favor, abra comigo. Mateus 28. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Percebam uma coisa. Eu estou indo para o último capítulo do evangelho de Mateus. Não sei se você já leu Mateus alguma vez, mas Mateus conta a história do Messias desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então eu vou ler só para você entender o contexto. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia estado com os discípulos durante algum tempo, e ele está com os seus discípulos se preparando para ascender aos céus, para voltar para o Pai. E chega no versículo 18 e ele fala as seguintes palavras: chegando Jesus, falou-lhes dizendo, o que é que ele disse? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está ressuscitado. Jesus está vivo. A morte não conseguiu contê-lo. A morte não conseguiu deter a santidade do nosso Senhor. E ele fala para os discípulos: olha, eu estou subindo, meus amigos, mas fiquem tranquilos, porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele continua dizendo o ide do Senhor, que é tão conhecido. Portanto, ide
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu não sei se você já tinha lido esse texto dessa forma, mas é interessante você notar que antes de Jesus mandar você ir, Ele te dá uma garantia. Ele diz: olha, eu vou mandar vocês fazerem algo aqui, mas não se assustem, fiquem tranquilos, porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você só pode ir porque Jesus conquistou a chave da morte e do inferno. Você só pode ir porque Jesus conquistou todo o poder do universo. Você só pode ir porque na sua frente e do seu lado e atrás de você e com você vai o Senhor de todas as coisas. Ele disse: olha, fiquem tranquilos, eu estou subindo para o Pai, mas foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão, por esse motivo vão, porque vocês não vão em nome de vocês, mas vocês vão em meu nome. Vocês são meus embaixadores, vocês são minhas testemunhas. Vocês não estão indo à toa falar de si mesmos, vocês estão indo falar em meu nome. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sem mim nada podeis fazer. Esse é o nosso Senhor Jesus hoje. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Não esqueçam disso, vocês são ramos de mim mesmo. Eu sou a cabeça, vocês são os membros do meu corpo. Eu sou a cabeça. Vocês são as minhas mãos, vocês serão os meus pés, vocês serão os outros órgãos desse corpo, mas eu sou o Senhor. Jesus é a nossa pedra de esquina. Se nós tiramos Jesus, desabamos. Se a nossa casa está edificada na rocha, vêm os ventos e elas não caem. Onde é que está edificada a sua vida hoje? Tudo que você tem feito, seus projetos, seus planos, estão baseados em coisas que você pensou da sua cabeça, de forma completamente independente da vontade de Deus? Ou a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus sonhos, os seus projetos, os seus empreendimentos estão firmados na rocha que é Cristo? Porque se ela estiver firmada na rocha, se a sua vida estiver firmada na nossa rocha principal, pode vir o que for, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. É tão interessante como a consciência da glória do nosso Senhor Jesus hoje muda o nosso modo de olhar para os problemas. Eu estou falando com você. Quantas vezes vemos os problemas ao nosso redor e nos desesperamos? Eu estou falando com pessoas aqui que certamente estão passando por muitas dificuldades. Quantos passaram por dificuldades essa semana? Levanta o braço só para eu ver que eu não estou sozinho nessa. Alguém aqui passou por ataques, por setas, por lutas? Com certeza você já passou por desilusões, por fracassos, por traições, por perseguições. Nós temos irmãos em outros lugares do mundo que passam por situações de perseguições bem diferentes das nossas. Gente que é morta, gente que é perseguida, gente que é torturada por defender o Evangelho, por pregar o Evangelho, por proclamar a Bíblia. E qual é a grande mensagem que a realidade do Messias hoje traz para nós? É porque quando você sabe que Jesus está assentado no trono, quando você sabe que Ele está à direita de Deus, tudo muda em sua vida e sua forma de olhar para os problemas. Vou te dar um exemplo. Se você ler Atos capítulo 7, você vai ver uma das histórias de uma das maiores referências para mim no Novo Testamento: o diácono Estevão. A Bíblia diz que o Estevão foi levado para o Sinédrio, e ele estava mais ou menos como eu estou aqui agora. Ele estava no Sinédrio, que provavelmente tinha uma forma meio oval, meio circular como essa. E ele estava no meio de fariseus extremamente irritados, dispostos a matá-lo, defendendo a sua fé em Cristo Jesus.
E então Estevão começa a falar desde os patriarcas e os profetas, até chegar em Jesus, defendendo que Jesus é o Senhor e que aqueles fariseus tinham matado o grande Messias de Deus, o enviado de Deus para a humanidade. E em determinado momento, os fariseus começam a apertá-lo, impulsionando-o a negar o Senhor Jesus. Para eles, você dizer que Jesus Cristo era o Messias era uma grande blasfêmia. Para eles não existia um filho de Deus. Para eles o Messias não tinha chegado ainda. Eles não conseguiam admitir que Jesus era o Messias esperado. Eles achavam que ainda viria um Messias. Queria estabelecer um reinado político para Israel. Então Estevão, diante de todos aqueles olhos cheios de sangue, olha para o céu. E a Bíblia diz que naquele momento, diante de todos os seus acusadores e perseguidores, ele fala: eu estou olhando para o céu agora, e eu estou tendo uma visão, porque os meus olhos estão vendo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Naquele momento os fariseus começaram a ranger os seus dentes, a morder os seus lábios, apedrejaram Estevão, mataram Estevão com pedras nas mãos. Mas sabe o que é que eu vejo dessa atitude de Estevão? Quando você sabe que o seu Senhor está nas alturas e de lá domina todo o universo, os seus problemas ficam desse tamanho, porque você sabe que existe uma esperança que é maior do que qualquer problema. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que Satanás tem aprontado na sua vida, mas eu também não vim aqui para falar do que Satanás tem feito. Eu vim aqui para dizer que o seu Senhor está à direita do Pai nesse exato momento, e Ele reina absoluto, e um dia nós vamos encontrar com o nosso Senhor, e tudo isso aqui vai valer a pena. Pode aplaudir, porque Jesus reina à direita de Deus nas alturas. Porque tenho por certo que as aflições desse tempo não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a nossa esperança. E aí eu venho para o terceiro ponto. Porque Jesus é aquele que era, que é, e por último Ele é aquele que há de vir. Eu fico triste quando eu percebo que algumas vezes a igreja atual tem se esquecido ou negligenciado o fato de que Jesus não só é aquele que era, não só é aquele que é, mas Ele também é aquele que há de vir. Algumas pessoas lidam com o Evangelho como se tudo o que tinha para ser feito já tivesse sido feito, como se eles não tivessem um Senhor que vai voltar a qualquer momento. Olha só esse dado, que estranho. A volta do Filho do Homem, a volta de Cristo, é citada na Bíblia de forma direta ou indireta cerca de 1840 vezes. 1840 vezes na Bíblia a volta de Cristo nos nossos dias é citada de forma direta ou indireta. Esse é um tema que é muito tratado por Jesus em suas parábolas. Poxa, se você abrir, sei lá, Mateus 25, você vai ver a famosa parábola das virgens, das 10 virgens, as virgens prudentes, as virgens loucas. Mateus 24, ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. Todos os 4 evangelhos são repletos de orientações de Jesus Cristo para nós a respeito da sua vinda. Quantas e quantas vezes nas cartas, nos evangelhos, nós vemos exortações do tipo: olha, vigiem, olha, fiquem atentos, olha, abram os olhos, olha, o Filho do Homem vai voltar como um ladrão de noite. Se o pai de família soubesse quando o ladrão ia invadir a casa, com certeza tomaria providências. Vocês não sabem quando eu vou voltar, fiquem atentos, vigiem, fiquem atentos, vigiem. Quantas e quantas parábolas. O senhor da vinha saiu e deixou os seus empregados trabalhando, e quando voltou alguns estavam desatentos. Olha, o senhor daqueles moços deixou tantos talentos com um, tantos talentos com outro. Quantas e quantas são as exortações, as parábolas, as mensagens, as palestras de Jesus para os seus discípulos e para a multidão a respeito da sua vinda.
E me entristece quando eu vejo muitas vezes a nossa geração negligenciando que o nosso Jesus vai voltar. A mensagem da volta de Cristo muitas vezes pode parecer algo distante de nós, como um evento hollywoodiano ou um evento cinematográfico que independe de nós. Não, eu quero falar para você a respeito da volta de Cristo, falando do e daí. Jesus vai voltar, e daí? No que é que isso interfere na sua vida? No que é que isso interfere no seu modo de viver? Se você sabe que você tem um patrão, que você tem um Senhor, que você tem um mestre que vai voltar a qualquer momento, como você espera que ele te encontre? Como você quer que Jesus te encontre? Olha para a sua vida hoje então. Olha para a sua vida hoje, como você tem vivido, por onde você tem andado, com quem você tem se relacionado, de que forma você tem falado, o que é que tem saído da sua boca? Quais são as suas práticas? Qual é a sua rotina? O que é que você tem feito no seu dia a dia? Será que se realmente você soubesse que Jesus está voltando em breve, você viveria dessa forma? Será que nós realmente acreditamos nisso? Será que nós realmente acreditamos nisso? Ele disse: eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Eu estou chegando, eu estou voltando. Eu queria ler com vocês, para finalizar a nossa meditação, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por favor, abra comigo esse livro. Se você nunca leu, eu recomendo que você leia 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, ele fala sobre um dos assuntos mais interessantes, na minha opinião, do Novo Testamento, algo que mexe muito comigo. E ele está falando para aqueles discípulos a respeito dos parentes, ou dos amigos, ou dos conhecidos que já tinham morrido. E ele chama aqueles que morreram dos que dormem. É esse o termo que ele usa. E olha só o que ele fala para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, ok? Ele fala: irmãos, olha só, não quero, porém, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, amém. Estava no 15 então. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só o que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses aqui. Olha, prestem atenção no que eu estou falando. Porque na volta de Cristo, nós não passaremos na frente daqueles que dormiram no Senhor, daqueles que morreram em Cristo, não. O que vai acontecer é o seguinte: quando Jesus voltar, no dia da vinda do Cordeiro, primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que o versículo 16 está falando. E aí ele continua no 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí ele acaba o capítulo dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o maior consolo que você pode dar ao seu irmão aí do lado. Essa é a maior palavra de consolação que nós podemos dar uns aos outros. Irmão, aguenta firme, porque o Cordeiro está vindo e você vai ser arrebatado. Irmão, aguenta firme, porque o nosso Senhor está voltando. E você, porque tem um relacionamento com Ele,
porque tem uma vida com o Espírito Santo, você vai subir também, vai encontrar o seu Senhor nos ares. Não existe consolo maior, não existe esperança maior para essa juventude aqui. Quando te perseguirem, quando te confrontarem, quando te maltratarem, quando fizerem toda sorte de maldade com você, lembre sempre que o seu Senhor está voltando, o seu Senhor está vindo. Essa é a esperança, essa é a promessa que temos dele. Pode aplaudir, porque é para Jesus. Aleluia, aleluia. Então eu queria terminar te falando que essa é a proposta que Jesus tem para você. Esse é o nosso grande sonho, porque um dia o nosso Senhor veio, nos deixou uma missão e nos deixou também uma promessa. Nós temos muito o que fazer enquanto Ele não volta. Essa juventude tem muito o que conquistar enquanto nosso Senhor não volta. E nada vai poder impedir essa juventude, porque maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora. Existem amigos seus que não vão ouvir sobre a palavra do Evangelho de nenhuma pessoa, a não ser através de você. O meu grande questionamento para você nessa noite é: se nós sabemos disso, e se de fato essa palavra te alcançou, se de fato você crê que Jesus é o Filho de Deus, que era e que veio ao mundo, se fez carne, se fez maldição em seu lugar, morreu por você, ressuscitou por você, lavou você com o seu sangue, subiu e Ele está vindo, está voltando. O que é que você tem feito com essa verdade? O que é que você tem feito da sua vida depois de saber dessas coisas? Porque se a sua vida não tem sido uma vida de adoração ao Senhor, se o seu foco principal é qualquer outro foco senão a presença do Senhor, se as pessoas que estão ao seu redor não têm visto a diferença que você faz naquele ambiente, se você não tem demonstrado através da sua atitude, do seu estilo de vida, a vida de Cristo para as pessoas, eu quero te dizer que existe muita coisa que tem que ser mudada em você. Porque se somos cristãos, se cremos que o nosso Senhor sempre foi o Senhor, e que Ele já nos justificou, e que Ele já nos inaugurou um novo e vivo caminho de acesso à presença de Deus, e que Ele vai voltar, a nossa vida tem que ser a expressão exata de Cristo Jesus na terra. Eu creio numa geração santa, eu creio numa geração de jovens que se parecem com Jesus. Eu creio numa geração de filhos de Deus que entenderam a convocação que o Espírito nos faz nesses dias e está disposta a pagar qualquer preço para que a sua vida seja uma expressão de adoração e de amor a esse Senhor que já fez tudo por nós. O Evangelho não é faça coisas porque eu te imponho. Não, o Evangelho é Jesus. O Senhor já fez tudo de forma tão perfeita que agora voluntariamente eu quero entregar a minha vida inteira para a tua glória. O Evangelho não consiste em leis que te mudam ou tentam mudar de fora para dentro. Se você está chegando nessa família hoje, não espere que um líder de célula, um pastor, vai te dar uma lista aqui, meu amigo. Ó, você quer ser um cristão? Então toma aqui, ó, aprende aqui, ó. Você não pode ir para a praia, você não pode fazer tatuagem, você não pode fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Nós não cremos nisso. Nós cremos num Espírito Santo que cuida de você e transforma você de tal maneira, de dentro para fora, que é impossível as pessoas não verem resultados externos. Mas a mudança começa aí dentro. O arrependimento é mudança de mente. Primeiro a mente muda, os frutos aparecem depois. Eu não posso me converter agora porque eu fumo pra caramba. Vem fumando, meu irmão. Esse aqui é o lugar para fumante. Você entrou no lugar certo. E
se quiser sair ali para fumar um cigarrinho rápido, pode ir. E volta rápido. Esse lugar é para você. Ah, mas eu ouvi dizer que crente não gosta de homossexual. Nós amamos você. Esse é o lugar certo para você. Esse auditório é o lugar certo para você. É onde você vai se sentir amado, acolhido. Nós te amamos. Nós te amamos. E nós vamos te abraçar como um irmão em Cristo. Porque é o que você é. É o que Deus sonhou para você ser. Ah, eu não posso ir ainda porque eu sou muito lascivo. Eu faço muita besteira, eu sou um prostituto. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Abra o seu coração para o que o Espírito Santo vai fazer. E se você conseguir, depois de se relacionar com Ele, continuar se prostituindo, pode continuar. Mas eu duvido que você continue sendo a mesma pessoa. E eu te aviso que se nessa noite você tomar uma decisão de entregar a sua vida ao meu Senhor Jesus, eu estou te avisando, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não assumo o risco do que pode acontecer, mas a sua vida nunca mais será a mesma. Fica de pé, por favor.